nossa conversa de bastidores. Nossa primeira conversa de bastidores a respeito de registro de produtos, né? Aham. E peraí. Agora eu não estou mais no Instagram. Agora eu estou. É que você travou. Ah, olha. Que coisa. Espera um pouquinho só. Deixa eu fazer uma coisa, então. Um momento. É o meu celular. Ele atualizou. E agora está tão diferente tudo dele, que eu vou te contar. Ó, saiu de novo, Leti. Não estou, não. Não, não tá. Ainda não estou. Eu precisava pôr. Eu vou te mandar um link. Coloca o YouTube aqui para mim, por favor. Pronto. Aí a gente consegue ver o YouTube também. Beleza. Bom, vamos lá? Vamos começar. Não sei se as pessoas estão entrando. Eu preciso ver no YouTube se o pessoal está entrando, se estão ouvindo a gente. Você toca aí que se eu abrir aqui o YouTube vai dar eu aqui. Coloco. No Insta, eu não tô. Peraí, como é que eu faço para colocar? Minutinho, gente. É esse aqui, ó. Manda o link. Arroba. Você arroba. Só um pouquinho, gente, um pouquinho de paciência. É a nossa primeira. Nós somos novatas. Pronto. Prontinho. Bom, aqui, pelo que eu estou vendo, tá tudo certo no YouTube, tá tudo certo no Instagram. No Insta você tá travada para mim ainda, Cí. Acho que você vai ter que entrar de novo. Eu não sei o que aconteceu. Eu não estou vendo você no Insta. Está travada para mim aqui no Insta. Que coisa. Bom, tudo bem, não tem problema. Vamos começar? Tá, vamos. Porque, né? Ô, Ju, você que tá no Insta aí, você consegue ver a Simone? Ela tá travada só para mim? Dá um toque aqui para mim, por favor. Acho que eu vou desligar o Insta e voltar. Isso. Eu acho que o meu que travou. Eu vou desligar o Insta e voltar. Eu não vejo você. Não vejo você ao vivo. Bom, pessoas do meu Brasil varonil, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite a todos. Boa noite. Tô reiniciando o Insta, tá? Tá. Vamos lá, então vamos esperar um pouquinho. Pode entrar no convite. Eu não te vejo ao vivo. Agora sim. Vamos lá. Mas você precisa aceitar. Pronto, entrou. Pronto, entramos. Aline, me dá um ok aí se você tá vendo. Agora sim. Tá ouvindo, por favor, nos dá um ok. Prontinho. Simbora. Agora consigo ver o YouTube, consigo ver
o Instagram e a nossa plataforma aqui, Uhum. né? A Aline falou que sim, então fechou. Qualquer coisa, Perfeito. Aline, se você preferir, vai para o YouTube, tá? YouTube é @letmolavete, por aqui, ó. Isso, Que aí gente, o YouTube está mais estável. isso. Letmolavete. Eu vou colocar, dá para a gente colocar um comentário e fixar, né? Dá. Você consegue colocar e fixar? Acho que é melhor. Pode ir tocando aí que eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Gente, para quem está aqui, muito boa noite. É um prazer recebê-los aqui com a gente, nossa primeira live, né? Agora, oficialmente, trabalhando juntas, eu e a Letícia. Isso aí. Para quem não me conhece, eu sou Simone Fará, sou médica veterinária, sou administradora, atuo com assuntos regulatórios e saúde animal há mais de 28 anos, em diversas empresas, né? E a minha sócia, Letícia, se apresenta, Lê. Bom, eu sou Letícia, médica veterinária também, farmacêutica também. Eu estou aí há 20 anos no mercado veterinário, mais ou menos aí meio a meio com clínica e com a indústria, né? E também aí atuando mais especificamente, pouco mais na área de pesquisa clínica, mas o regulatório e a pesquisa clínica estão ali juntinhos, como vocês vão ver hoje. Isso, exatamente. E hoje, gente, a gente vem trazer, né, para vocês, para quem ainda não trabalha com regulatório, para quem trabalhou, mas saiu da área, está um pouco enferrujado, a gente vem trazer, na verdade, essa é a primeira de uma série de lives que nós vamos fazer, sempre com o tema assuntos regulatórios em saúde animal, abordando produto veterinário, abordando alimentação animal, abordando estudos clínicos, que hoje é muito importante a gente estar falando disso, porque a gente está vendo algumas mudanças no Ministério da Agricultura. Então, ao longo do tempo, nós vamos trazer para vocês muitos assuntos, vamos trazer profissionais, colegas da área, para discutir um assunto ou outro, algum ponto específico. E as nossas lives não vão ser muito longas, elas serão mais curtas, porque a gente sabe da premência de todo mundo por tempo, tá? Mas hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco a respeito dos bastidores do processo de registro de um produto veterinário, né? Um produto de uso veterinário, seja ele farmacêutico ou biológico. E a gente passa também um passo a passo fundamental para o sucesso do projeto. Sim. Oi. Tá me ouvindo? Ai, Deus do céu, internet. Você está me ouvindo, falou para vir para o YouTube e o YouTube caiu. Oi, você está me ouvindo, Leti? Voltamos. Sim, você voltou? Voltou. Sim. Você está me ouvindo? Consegue me ouvir? Tô. Tá. Acabei de falar que veio para o YouTube que talvez estável e a gente cai. Mas assim, agora, assim, a gente está aí na plataforma, então vamos tocar pela plataforma, tá? Vamos. Então vamos lá. Pessoal do Insta, vem para o YouTube, tá mais estável, tá? Isso, gente, vamos para o YouTube, porque inclusive tudo que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho vai ser pelo YouTube, tá? Para participar do que a gente tem aí de presente para vocês, vai ser pelo YouTube. Então, vamos lá. Quando a gente fala de registro de produto, né, as pessoas acham que o registro começa quando a documentação está quase pronta. Você está me ouvindo, Letícia, ou não? Voltou. Tinha caído de novo, Simone. Mas você não me ouve quando cai, é isso? Você está travando assim. Porque eu te ouço perfeitamente bem. Eu te ouço perfeitamente bem. Eu não sei se é a sua ou se é a minha. Eu te ouço perfeitamente bem. Aí eu estou falando, você fala, ai meu Deus, caiu. Então, eu não sei. Eu não sei. Bom, vamos lá, vamos tocar, gente.
Então, as pessoas acham que, se vocês não estiverem me ouvindo, gente, quem está no YouTube aqui, coloca o comentário, tá? Se travou, se não travou, enfim. Então, é só... vão dando Tudo sinal para a bonitinho. gente, tá? Vamos lá. Vamos Então, seguir. assim, as pessoas acham que o registro começa simplesmente quando a gente só junta os documentos todos, né? E num dossiê de produto e submete ao Ministério da Agricultura. Na verdade, gente, o processo de registro, ele começa muito antes. Começa lá no momento em que a empresa decide registrar um produto, tá? Então, assim, hoje, especificamente, a gente não vai abordar essa parte de que a empresa, ela idealizou um produto, ela vai passar por pesquisa e desenvolvimento, ela vai fazer uma série de provas, né? E aí ela vai juntar a documentação para poder submeter ao Ministério. Hoje a gente vai compartilhar com vocês esse projeto de registro a partir, né, realmente da documentação que você precisa. Então, a gente vai ver um pouquinho de bases legais que a gente precisa consultar, a gente vai ver um pouquinho a respeito de mind map. O que é um mind map? Por que ele é importante, né, para estruturar as exigências, enfim, e rastrear a documentação, como a gente tem que fazer um checklist eficiente, tá? Como fazer a organização dos arquivos, fazer o relatório técnico corretamente, que é o documento base, onde a gente vai colocar todos os dados técnicos para apresentar para o Ministério da Agricultura, tá? E como a gente faz essa submissão ao Ministério. Então, a gente vai passar por esse processo, a gente pede que vocês fiquem conosco, tá? Porque no final a gente vai ter dica prática, a gente vai liberar material de apoio, tá? Para quem quer começar um curso de registro, e a gente vai fazer sorteio das mentorias que a gente tem, das mentorias de alimentação animal, produto veterinário e monitor clínico, tá? Então, nós vamos ter aí 3 bolsas com 50% de desconto, tanto na RegVet 360, de PV e de alimentação, como na Vet Research, de monitor clínico. Bom, né, gente? Quem gostou da novidade, dá um joinha pra gente. Bate palminha aí no chat, bate palminha. Coloca, gente, dá um like pra gente no YouTube, é importante, tá? Compartilha com o pessoal, inscrevam-se no canal, tá bom? Porque a gente vai apresentar bastante coisa boa com conteúdo para vocês. Então, e a gente vai começar a publicar mais coisas, tanto vídeos quanto mais lives, tá, pessoal? Então, se inscrevam no canal, assina o sininho, ativa o sininho para ficar antenado aí nas coisas que vão acontecer. Exato. Eu mudei de área, ficou melhor? Me dá um toque aí também, por favor. Eu acho que ficou melhor, Leti. Beleza. Eu acho que ficou melhor. A Gabi pediu aqui no Instagram, poderia enviar o link do YouTube? Gabi, tá fixado aí. No comentário fixado, @LetiMolaVet, o YouTube, isso, tá? Aí, fixado. Eu vou pegar o link, peraí. Então, vão lá para o YouTube, quem está no Instagram. E, olha lá, o José Mascarenhas falou que parou de travar, eu acho que é onde você estava, Leti. Era onde eu estava. Boa. Vamos lá. Então, e além do sorteio das bolsas, gente, com 50%, a gente vai, para quem aplicar para as mentorias durante a live, tá? Vai ter 20% de desconto, tá? Então, tanto para as mentorias individuais e para as mentorias em grupo. Então, tem muita novidade para a gente conversar, ok? Uhum. Então, vamos lá. O que é um registro de produto e por que ele é crucial na nossa área? Bom, como o próprio nome diz, registrar um produto significa, para comercializar, significa que a gente trabalha no quê? Num mercado que é regulado. Então, você tem que seguir determinadas regras para poder ter o seu produto no mercado, ok? Então, ele é crucial na medida em que você tem o arcabouço legal que você precisa seguir,
você tem testes que você precisa apresentar com o seu produto, né? E tudo dentro das boas práticas de fabricação, fazendo esses testes dentro das boas práticas clínicas, que é o que o Ministério exige, né, com os estudos clínicos. Então, gente, a gente precisa seguir, senão a empresa não vai ter produto para vender. É simples assim. A empresa tem que estar registrada no Ministério da Agricultura, na divisão correta, pertinente, e você precisa estar com seus registros de produto em ordem, tá? Para que você possa colocar esse produto no mercado sem ter dor de cabeça, ok? Então, a gente vai falar, assim, do que eu falei, é o mais geral. Como a gente está falando de produto veterinário, óbvio que a gente vai ter produtos muito específicos, inclusive a gente tem hoje produtos com tecnologia diferenciada, enfim, né? E a gente está falando do básico, que seria o produto veterinário farmacêutico e o produto veterinário biológico, tá? Vacinas, kits diagnóstico, enfim. E qual é a referência legal que a gente vai utilizar? Obviamente que o órgão regulador máximo é o Ministério da Agricultura, né? E a gente vai seguir o Decreto 5053, que é a base da nossa legislação, né? Que é a estrutura geral do sistema de registro, tanto de estabelecimentos quanto de produtos, fiscalização, sabe? Então, ele é que dá a base legal. E a gente precisa estar bem atento a isso, né? E nós temos um papel fundamental na empresa, como atuando no departamento regulatório, que é mostrar a importância de a gente ter essa conformidade legal desde o início do processo, tá? Porque a gente vai evitar muita dor de cabeça. Então, a gente vai ter o decreto como principal, né, a legislação principal, e conforme as categorias de produto, né, as formas farmacêuticas, enfim, a gente vai ter instruções normativas, a gente vai ter portarias, ofícios específicos, né? Então, a gente vai identificar qual é o produto que a gente quer registrar, se é um biológico, se é um farmacêutico, e a gente vai utilizar as portarias específicas, a regulamentação específica daquele tipo de produto. Então, a gente vai ter ali particularidades que a gente não tem no decreto, porque o decreto ele é uma legislação geral, ok? Bom, a partir daí, a gente vai construir um mind map. O que é um mind map, gente? A gente vai colocar no papel qual passo a passo, que documentos eu vou precisar, que departamento eu vou acionar para ter aquele documento, né? Quais são as particularidades, dependendo do tipo de produto que você vai registrar, né? Porque cada uma vai ter a sua documentação obrigatória, os testes que eu falei, né, requeridos. E a gente vai precisar de aprovações internas. Então, por exemplo, a gente vai fazer, se é um produto fabricado no Brasil, 3 partidas piloto, que tem um tamanho adequado, que tem um tamanho que o mapa permite que se faça, não precisa ser o tamanho da partida comercial, né? A gente vai ter que ter testes internos durante o processo fabril, e isso quem determina é o fabricante. Então, quando você está lá na pesquisa e desenvolvimento, você está fazendo os testes, né, que a gente fala de bancada do produto, você vai determinar em que pontos são críticos, que pontos você vai precisar estar ali observando, fazer algum tipo de prova, né, um teste de microbiológico, enfim, ou qualquer pH, por exemplo, para poder saber se o teu processo está indo bem ou não, tá? E além do mind map, a gente cria o quê? Um checklist detalhado para controle dos documentos. E isso também é muito importante. Por quê?
o regulatório ele se relaciona com praticamente a empresa toda. Então, Sim. ele vai receber documento da produção, né, Leti? Vai Exatamente. receber documento do controle de qualidade, vai receber documento do pessoal de compras, da logística, da importação, né? Então, tudo isso a gente tem que ter uma organização muito boa, tá? Para não se perder. E o checklist, ele vem justamente para auxiliar a gente nisso, né? Então, para elaborar um relatório técnico adequado, para ter toda a documentação certificada do estabelecimento, laudos, fichas técnicas, a rotulagem, né? Tem que estar tudo muito sincronizado para você não cair no quê? Em exigência do Ministério. E, além do que, os estudos, né? De estabilidade. O que fornece para a gente um estudo de estabilidade, gente? O prazo de validade do produto, né? Então, a gente tem que ter muita atenção como a gente vai delinear esse estudo, tá? E os testes, obviamente, de eficácia, segurança, para animais de produção, depressão de resíduos, né? Então, a gente vai agora conversar um pouquinho a respeito do cronograma, porque você vê que, assim, você tem um arcabouço legal que você precisa seguir, você montou lá o seu mind map, seu checklist, e em cima disso, você vai conversar com cada departamento que vai te fornecer a documentação para saber quais são os prazos. Porque a diretoria, ela quer o quê de você? Quer saber quando é que você vai ter a licença do produto. Então, a gente começa muito antes. E o né? marketing quer pôr o produto no mercado. Exatamente. Né? Então, a gente precisa também estar bem alinhado com essas expectativas. A diretoria quer o registro, o marketing quer o produto no mercado, quer lançar o produto e o comercial quer vender. Né? Então, não Justamente. adianta a gente falar uma coisa irreal. Exatamente. Então, gente, assim, é super importante que a gente tenha. Óbvio que a gente não consegue determinar, não, daqui 2 anos, no dia 20 de maio de 2027, nós vamos ter a licença. Não é isso. Mas a gente precisa dar, pelo menos, uma perspectiva para a empresa, porque a empresa trabalha em cima de orçamentos, né? Então, ela precisa saber o quanto ela vai investir e quando ela vai conseguir ter esse retorno, tá? Então, a gente tem, inclusive, este papel de informar a empresa, mais ou menos em quanto tempo ela vai conseguir ter o retorno, né, do investimento. Isso mesmo. Além do que, a gente monta também um mapa de riscos. Porque a gente tem que, pelo menos, estimar os riscos principais durante o projeto, né? Um atraso num estudo clínico, uma prova de estabilidade que num dos pontos, já não deu muito bom, uma questão de produção, quando você termina lá uma das partidas piloto, não deu muito certo. Então, gente, assim, a gente precisa estabelecer quais são esses riscos e os gargalos do processo. E quais são as atitudes, né, as ações que você vai ter para minimizar esses riscos, tá? Então, quer dizer, a gente, só aí, vocês já viram que é uma partezinha do processo, né? A gente está falando só da questão de iniciar um processo de registro. Então, quanto melhor você tiver uma metodologia, quanto mais você tiver sabe, um passo a passo para seguir, melhor, no melhor dos mundos, tá? Porque você tem um preparo prévio, né? Então, a gente vai agora começar a falar sobre a solicitação dos documentos internos e a organização do departamento. Leti, você não quer falar sobre isso também? E já engatar nos estudos clínicos? Vamos, eu estava compartilhando aqui. Vamos lá. Então, a gente vai... Desculpa, a gente está na parte de organização do relatório técnico? Isso, a solicitação de documentos internos. Sim. E organização do departamento.
Então, aí como a gente tem que fazer, tem que ter todo esse alinhamento, né, com todos os departamentos, a gente tem que saber aí exatamente quais departamentos, né, quais documentações, tudo baseado nas leis, nas normas, tudo certinho, o que a gente vai precisar de quem, né? Então, todas as solicitações, elas devem ser claras, objetivas e com prazos. Porque se um departamento não entrega o prazo, a gente também não consegue entregar os nossos prazos, certo? Então, o que eu vou precisar? Da garantia, o que eu vou precisar do controle, o que eu vou precisar da produção. Eu não posso fazer um estudo clínico, por exemplo, com um produto qualquer, né? Eu preciso de uma partida piloto, ou uma partida comercial, se for renovação de registro, se for um produto que já está no mercado, né? É isso aí, ó, Luiz Fernando, dá like aí, galera. Obrigada, Luiz. Então, eu preciso de uma documentação de qualidade, robusta e com os prazos. Partida piloto também eu não notifico hoje o mapa e fabrico amanhã. Eu tenho prazo para isso. Exatamente. Eu não posso fazer as coisas a toque de caixa, não é pastelaria. Me dá um pastel aí. Não rola. Não é assim que funciona, né? E tudo tem que ser padronizado, né, com ofícios, com documentações que se chamam ofícios, que a empresa emite para o mapa devolve como ofício, enfim. Todas as documentações são padronizadas em formatos, né, bonitinhos, definidos aí. E aí falta alguma coisa? Sim, aí tudo isso a gente vai juntar e montar um relatório técnico, que também tem uma padronização, tem uma forma tudo bonitinha de você fazer. Tem uma parte do meu produto que é terceirizado, eu também preciso da documentação desses terceiros. Contrato da terceirização, ordem de fabricação, partida piloto se foi feita no terceiro, enfim, todas as documentações necessárias por lei do terceiro. E aí também, falta alguma coisa de documentação interna, Cia? Acho que não, né? Não, é isso. Aqui, gente, a gente não consegue entrar muito detalhadamente em cada parte, em cada documentação, tá? Porque são coisas muito robustas, muito grandes, e a gente não quer tomar 3 dias aqui de conversa com vocês, né? A gente depois vai detalhando um pouco mais em alguns outros vídeos, tá? Gente, uma coisa, né, Lente, só, desculpa, cada produto e cada caso tem a sua especificidade. Sim. Então, olha só que interessante, né? Todo mundo fala, imagina, assuntos regulatórios, você tem que saber de lei, você tem que. É muito quadrado, é muito engessado. Gente, pior que não é. O pior é que não é, porque cada caso ocorre de um jeito, cada produto tem um modo de produção, né? Precisa de um determinado controle. Então, a gente tem novidades, né? Apesar da gente seguir legislações, né? A gente tem novidades, sim, porque cada processo é único. Exatamente. Bom, aí a gente vai para os estudos, né? Tudo que a gente vai colocar no mercado, a gente precisa de estudo clínico na espécie-alvo. Eu vou fazer um antibiótico para bovino, eu preciso testar no bovino. Eu vou lançar um produto otológico para um cachorro, eu preciso testar no cachorro, né? É um pouco diferente da linha humana nesse sentido, porque na linha humana a gente primeiro faz um estudo pré-clínico, no caso de medicamentos. A gente primeiro testa em cobaias, em animais de laboratório, para depois ir para a espécie humana. No caso de animais, de veterinária, a gente já vai direto para a espécie-alvo. Então, quais são os tipos de estudos que são aceitos pelo MAPA? A gente tem algumas leis, a gente tem uma lei básica, que é a Lei Arouca, 11.794 de 2008, que ela fala aí, basicamente, bem generalista, mas basicamente sobre como que você tem que conduzir bem-estar animal, como que você tem que levar o seu estudo clínico de acordo com as normas aí de cuidados com esses animais, né? E aí, a partir da Lei Arouca, você vai seguindo outros direcionamentos, outras normativas, instrução normativa, outras portarias, outros guidelines, que a gente segue muito guideline internacional, porque a gente não tem uma portaria, uma instrução normativa brasileira para cada
cada produto, cada coisa específica. Então, a gente segue guidelines internacionais. Quais são os mais comuns, mais aceitos? VICH, VICH, EMA, EMA, WAVP. Alguns chamam de VAP, outros chamam de WAVP mesmo, tá? São os 3 principais. Tem outros? Sim, tem outros. Também são aceitos? Também são aceitos. Mas esses são os 3 principais. Então, aí, o que a gente vai... o principal ponto aí, as principais documentações que a gente precisa ter no estudo clínico. Protocolo de estudo clínico, delineamento, né, desse ensaio clínico, do que vai ser feito com esses animais. Um protocolo robusto, baseado em guideline ou em legislação. Termo de consentimento livre esclarecido, se eu for utilizar animais de proprietários, de propriedades. O que é esse termo? Você vai montar um termo explicativo do que se trata aquele estudo, o que você vai fazer com aqueles animais, qual produto você vai dar para aqueles animais e quais os riscos que esses animais vão sofrer. E esses proprietários têm que entender e assinar. Você tem que ler isso junto com os proprietários, deixá-los cientes, eles têm que entender aquilo e assinar que eles estão de acordo. E o relatório final, técnico, junto com o relatório de estatística, junto com todos os dados brutos que foram montados dentro desse estudo clínico. O que são esses dados brutos? Formulário de ficha clínica, atendimento clínico desse animal, peso, randomização, animal qual foi para cada grupo, quais inventário de recebimento de produto, qual foi produto controle, qual foi placebo, qual foi produto investigacional. É uma caçambada de formulários de dados brutos, tá? Mas você tem que ter todos dentro de um estudo clínico para ele ser robusto, para ele ser rastreável. Todos os equipamentos que você usar, você tem que ter a calibração desses equipamentos, desde termômetro até freezer, ultra, super, mega freezer, tá? Então, você tem que ter tudo isso rastreável. E os princípios, lembrando sempre, os princípios, não, a especialidade do investigador principal, do pesquisador principal. O cara tem que saber do que é extremamente importante, isso está caindo muito na mão do mapa. Eles estão falando muito disso ultimamente. O cara tem que saber minimamente o que ele está fazendo. Se eu vou lidar com antiparasitário, o meu investigador principal, ou no mínimo quem está avaliando esses animais, quem está avaliando as fezes dos animais, ele tem que ser um parasitologista. Alguém desse estudo tem que ser um parasitologista. Eu não posso pegar só recém-formado, eu não posso pegar estagiário, eu não posso pegar generalista, clínico generalista. Eu tenho que ter um parasitologista na equipe, no mínimo um, que seja responsável, que seja o cabeça da equipe, tá? E toda a minha equipe, todo mundo que for trabalhar com os animais, ele tem que ter algum curso de bem-estar animal. Agora, mais recentemente, nos últimos anos, tá bombando de curso, inclusive gratuito, na USP, na Universidade Federal do Paraná, na sei lá o que, tudo quanto é universidade, tá bombando de curso de bem-estar animal. Muitos falam só de ruminantes, de suínos, de animais de laboratório, mas algum curso de bem-estar animal você tem que ter. Cara, não consegui para esse ano fazer um curso, então você peça para o centro de pesquisa ou para a sua indústria contratar alguém que já tenha cursos para te dar um treinamento sobre bem-estar animal, tá? A gente aqui, como a DMVET, a gente também presta treinamentos de bem-estar animal, que tanto a Simone quanto eu temos vários cursos na área de bem-estar animal. E a partir daí, dessa parte toda de rastreabilidade e tal, que a gente falou um pouco mais sobre o estudo em si, né, e o investigador principal, entra o papel de monitor de pesquisa. O monitor, ele é o cara responsável do patrocinador. Tá lá, ele é a ponte entre o patrocinador e o centro de pesquisa, que em muitos lugares se chama ainda de CRO, Clinical Research Organization, tá? Isso é uma nomenclatura mais comum internacional, mas
se fala bastante aqui no Brasil ainda. O monitor, ele é o cara que ele vai monitorar, literalmente. Ele vai olhar todo passo a passo, ele é o chefe do estudo. Ele tem que olhar todo passo a passo desse estudo, ele tem que olhar toda a documentação, ele tem que olhar se o investigador tem expertise, ele tem que olhar se o centro tem expertise, se o pessoal tem treinamento do protocolo, se o pessoal tem treinamento de bem-estar animal, se o pessoal não tiver algum desses treinamentos, ele é responsável por dar esses treinamentos, tá? Então, o monitor, ele além dele ser a ponte entre patrocinador e CRO, ele tem que acompanhar 100% do estudo. Letícia, eu estou com 80 estudos, não consigo acompanhar todos ao vivo em tempo real. Você pode fazer monitoria remota? Pode. O que é, Letícia, eu que sou monitor, o que eu gosto de fazer? Contratar um monitor externo. Eu não gosto de monitoria remota, tá? Eu acho que o mapa vai começar a pegar no pé disso, pós-pandemia. Durante a pandemia, não tinha muito o que fazer. Pós-pandemia, eu acho que eles vão começar a pegar no pé disso. Mas você pode contratar um monitor externo, a sua empresa pode contratar, ok? Então, faça quem é monitor, faça essa conexão, esteja muito antenado, saiba muito bem o protocolo. Ah, eu preciso decorar o protocolo dos meus 80 estudos? Não, mas você tem que ter ele na cabeceira da tua cama. Para onde você for, você tem que levar esses protocolos. Você tem que levar o protocolo, o cronograma e o seu plano de monitoramento. Você tem que ter isso na mão. Qualquer um que te perguntar, você fala, tá aqui, ó. Tá bom? Você tem que garantir a ética, a legalidade do seu estudo e a parte científica do teu estudo clínico. Fechou? Vai ter checklist no link que tá aqui na descrição do vídeo. Vai ter um checklist também para monitoria de um estudo clínico, para você montar um relatório de campo de um estudo clínico. É um checklist também mais básico, mais generalista, mas quem tiver interesse aí da mentoria de monitor de pesquisa clínica, vai ter, através do formulário, a gente vai entrar em contato, vai conversar sobre a mentoria e vocês também vão ter essa oportunidade aí. Combinado? Os três primeiros que responderem a pergunta que a gente vai fazer mais no final, vai ter 50% de bolsa e todo mundo que se aplicar vai ter 20% de bolsa na mentoria, como a Simone já falou. Bora para o final, sim, já deu 40 minutos. Então. Bom, então vamos lá, gente. Depois de juntar toda essa documentação de produção, toda a documentação da empresa, todos os testes, todas as provas necessárias, a gente monta o dossiê de registro, que também tem uma ordem, né, para montar a documentação. Então, tem os primeiros itens, o que você coloca em segundo lugar, em terceiro e assim por diante. E referencia tudo isso no relatório técnico, tá? Bom, aí a gente vai submeter para análise do Ministério. Como é que a gente submete? Hoje, o Ministério trabalha com sistemas eletrônicos, né? Sistema digital. Então, se for um produto biológico, a gente vai submeter através de um sistema que chama SEI, que é usado pelo governo todo, né? Então, a gente vai montar o dossiê e colocar no sistema SEI. Se for um produto farmacêutico, ele vai ser colocado através do sistema que chama CIP-Agro, tem várias abas ali, você vai preencher, né, as informações, e também vai fazer uma confirmação de que o seu produto está lá aguardando, né, a análise através do sistema Atena, tá? Bom, dicas práticas que a Letícia já comentou, e é sempre bom lembrar. A validação dos arquivos, então, tamanho de arquivo, formato, existem os arquivos específicos, né, os formatos específicos, os tamanhos, até que tamanho você consegue submeter, né? Verificar item a item do checklist antes de submeter, gente, é muita informação, então é muito necessário que você tenha ali uma metodologia, um procedimento para fazer esse dossiê de uma forma mais inteligível possível, porque, inclusive, quando a gente redige um relatório técnico, a gente tem que pensar que quem vai avaliar não conhece o meu chão de fábrica, ele não conhece meu processo produtivo. Então, eu preciso fazer com que ele entenda
né? Como se ele estiver lendo aqui, aí ele vai falar assim, entendi como é que ele faz a primeira etapa da produção, entendi por que ele faz esse teste, né? No intermediário, e assim por diante. E é Tá? no relatório técnico que a gente junta todas essas informações, né? Todos os dados técnicos do produto. Que o mapa, o fiscal, ele vai bater o olho ali, ele vai saber basicamente 100% do teu produto. Exatamente, exatamente. Então, gente, assim, e aí você submeteu, aí você vai aguardar, né, o tempo do Ministério avaliar o seu dossiê, tá? A gente tem prazos aí bem longos do Ministério, né, o biológico está um pouquinho menor, mas os prazos são longos, a gente está dizendo aí entre 4 a 5 anos, para poder ter um produto farmacêutico aprovado. Então, é muito importante que você tenha um planejamento muito bem feito para evitar que o teu produto retorne com muitas exigências, muitas pendências, não cause dúvidas, né, no Ministério. Então, assim, organização e leitura legal são a base, sempre, né? A comunicação entre os departamentos é essencial, você solicitar a documentação de uma forma clara, objetiva, que as pessoas entendam o que você está solicitando. Nomeação e padronização dos arquivos fazem a diferença, sim, no final da história, né? Porque, às vezes, o próprio sistema do Ministério dá uma dificuldade para abrir determinado arquivo. Então, quanto melhor você nomear e padronizar os arquivos, melhor possível, né? E também, gente, não pode esquecer que a gente sofre auditorias, tanto do Ministério quanto de outros órgãos, né? Conselho Regional de Veterinário, Conselho de Química, enfim. É importante você manter essa documentação atualizada para auditorias. Então, não é só organizar o documento para submeter ao Ministério, mas é importante você organizar os seus arquivos, seja na nuvem, enfim, mas você ter ali os arquivos bem nomeados, tá? Uhum. Bom, a gente está em ciminha da hora, na verdade, né? A gente queria fazer uma live assim um pouco mais ágil, porque, enfim, não sei se alguém tem alguma questão aí no YouTube, ou está no Instagram, se tem alguma questão que gostaria de fazer para a gente, rapidamente, a gente tem tempo para uma ou duas perguntas rápidas, né? Quem quiser fazer alguma questão, aproveite agora. E, deem like para a gente, no YouTube, tá? É só clicar lá na mãozinha, para a gente é muito importante, por quê? O YouTube, dessa forma, ele vai entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, às vezes, você acaba não recebendo, acho que está seguindo a gente, né, nas redes, mas às vezes você fala, puxa vida, né, teve uma live, eu não vi. E o like de vocês é muito importante para a gente, para o YouTube entregar o nosso conteúdo. É tá? isso aí. Canal pequeno, a gente precisa crescer, ajuda a gente aí. Compartilha, o vídeo vai ficar gravado, compartilha com os coleguinhas. A gente Exatamente. sabe que ele é mais generalista, assim, mas a ideia é isso mesmo. Depois a gente começa a aprofundar um pouco mais. Exatamente. Certo? Acho Exatamente. que não tem perguntas aqui. A Fabiola mandou palminhas. Obrigada, Fabiola. Obrigada, José, Rai, Rodrigo, Amanda, todo mundo que está com a gente. Vamos Bom, fazer a nossa pergunta, então, para você. Rufem os tambores. Eu vou acompanhar aqui pelo meu celular, tá, pessoal? As perguntas, a resposta aqui de vocês pelo meu celular. Então, Isso. os 3 primeiros dedos rápidos aí, que responderem a nossa pergunta sem abreviações, vão estar aí no ranking de 3 mentorias com 50, hein? 50% de desconto. 50%. Olha, gente. Top, top. É um privilégio, hein? Você faz a pergunta aí, Si? Faço, vamos lá. Cadê? Vamos lá. Where is it? Prestem atenção, tá? Qual é o nome correto do relatório
que reúne e organiza todos os dados técnicos de um produto veterinário para submissão ao MAPA. Repetindo, qual é o nome correto do relatório que reúne e organiza todos os dados técnicos de um produto veterinário para submissão ao MAPA? Olá, vamos responder corretamente. A gente falou disso na live, tá? Então, as primeiras pessoas que responderem corretamente vão ter esse descontão aí de 50% nas mentorias individuais e em grupo, ok? Vou dar uma dica. Relatório, blá, blá, blá. Olha lá. A gente falou... Aline... Opa, já temos? Já temos uma resposta certa. 2 respostas certas. 2 certas. Relatório alguma coisa. Não é dossiê. Vai, não Flávia, dossiê. Milena. Vamos lá. Falta um. Aê! Ó. Muito bem. Aline, gente. José e Milena. A gente vai entrar em contato com vocês, tá? É isso Parabéns, aí, gente. é isso Parabéns, gente. Ó, lembra que eu falei lá no começo, né? Que o relatório técnico, ele é o documento base do dossiê. O dossiê é a reunião de toda a documentação. Hoje, antigamente, gente, eu vou só comentar isso porque é interessante. Uhum. Há muitos anos atrás, a gente descrevia tudo no relatório técnico, né? Todos os testes, todas as provas, a gente tinha que colocar tradução de documentação recebida. Ao longo do tempo, isso foi flexibilizando. Então, a gente tão somente referenciava o documento de suporte que estava anexado ao relatório técnico. Hoje, o MAPA está pedindo tudo relatado no relatório técnico novamente, que é o correto a se fazer, né? Então, observações que você precise fazer para o Ministério. Lembra que eu falei? O Ministério, ele às vezes não conhece o chão de fábrica, às vezes é um produto importado. Então, quanto mais inteligível for para ele, melhor, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com a redação do relatório técnico, né? Tem as suas particularidades, isso tudo a gente vê na mentoria, né? Isso que a gente quer falar com vocês. A gente tem uma metodologia já validada para que a gente tenha aí um dossiê muito bem organizado e que reduza, né, as pendências, as exigências do MAPA. Tá bom? Uma última coisa, Letícia, só para não esquecer. Tem gente que a gente já fez a sessão diagnóstica, né? Depois que vocês preencherem aí os nossos formulários, a gente vai fazer uma sessão diagnóstica com cada um que escolher lá a mentoria, né? A Letícia vai entrar em contato com cada um explicando. E tem gente que me falou, eu queria fazer a mentoria em grupo, tá? Não vai fazer individual. Ok, a mentoria em grupo, ela está abertas as inscrições a partir de hoje, tá? Isso, Letícia, depois você confirma com a de monitor clínico, mas nós estamos no dia 19 de maio. Uhum. A mentoria em grupo, ela vai iniciar no dia 7 de julho, tá? Que vai dar tempo das pessoas se inscreverem, entrar em contato com a gente, para garantir as vagas, porque as vagas são limitadas, tá? A gente vai abrir algumas vagas, então quem tiver interesse, entre em contato conosco, através do formulário, já preenche o formulário, tá? Entre em contato conosco, para a gente dar todas as orientações para vocês. Isso. Então, dia 7 de julho, iniciará a monitoria, a mentoria em grupo, tá bom? Tanto de produto veterinário, alimentação animal e monitor clínico também, né, Leti? Sim, também. Tá? Então, gente,
Leti, mais alguma coisa? Só mandei aqui também no chat o link, tá, pessoal? Aí só mandem aí, preencham as informações do link para a gente entrar em contato e para vocês terem acesso ao checklist. São 2 checklists, né, que a gente comentou aqui. O checklist aí básico para registro de produto e o checklist para monitor de pesquisa clínica, tá? Preenchendo o formulário, no fim do formulário você já consegue baixar os 2 checklists. E aí, os três felizardos aí, a gente entra em contato para conversar das mentorias e tudo mais. Combinado? Tá. E todas as pessoas que assistirem a live aí depois, a gente vai disponibilizar também. Leti. Oi. Vamos deixar aberto mais um pouquinho para o pessoal preencher, porque teve gente que me chamou aqui e falou: eu não assisti a live, eu não sei o quê. Então, gente... Até que hora que a gente vai dar esse colher de chá? Eles 20%? Vai ter agora. A gente está agora na palestra do SBPPC, né? Que inclusive, eu vou entrar. Vamos deixar até. Vamos deixar 24 horas, Sim? O que você acha? Até amanhã, começo da live? Até amanhã. Então, até amanhã, 19 horas? 19 horas. Então, Fechou. Porque para a gente que às vezes não conseguiu assistir também, 6h15 também é um horário meio ingrato, o pessoal está no trânsito. Então, colher de chá, para quem quiser 20% nas mentorias e aproveitar a mentoria em grupo, que vai ser super mega legal, vai ter muita troca de ideia, e tem plataforma, tem conteúdo. Olha, gente, está excelente. Então, até amanhã, 19 horas, vocês vão poder preencher os formulários e vão ter 20% de desconto nas mentorias individuais e em grupo. Ok? Está colocando aí, né, pessoal? Tô. Então tá. Quem foi lá para a SBPPC, boa palestra, boa live, Leti. Obrigada, fui também. Beijo, então, galera. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, beijo. Até a próxima. Até.